Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, realizando a nossa caminhada no seguimento do ressuscitado, nesse tempo pascal, celebramos o quarto domingo da Páscoa, também chamado de Domingo do Bom Pastor. Jesus é o pastor que não só cuida do rebanho, mas também dá a própria vida por ele. Hoje, Dia Mundial da Oração pelas Vocações, entregamos aos cuidados do Bom Pastor o bispo de nossa diocese, os nossos padres, os religiosos e todos os vocacionados, para que encontrem no Cristo o verdadeiro pastor, a inspiração para que eles vivam a vocação para a qual foram chamados. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 13, versículo 14, depois o versículo 43 a 52. Atos, capítulo 13, versículo 14, e depois o versículo 43 a 52. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isto e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, o quarto domingo da Páscoa é o domingo do Bom Pastor, pois nesta oportunidade sempre proclamamos na liturgia um trecho do capítulo 10º de São João, o Bom Pastor. Então, na primeira leitura, Paulo e Barnabé acentuam o caráter do ministério do pastor Jesus. Para que a salvação alcance os confins da terra, o pastoreio de Jesus não é destinado somente ao povo judeu, mas se estende até os pagãos. E agora, falando da segunda leitura, ela está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 14, depois o versículo 9, depois o versículo 14 a 17. Atos, capítulo 7, versículo 9, depois o versículo 14 a 17. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono nos abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Então, aqui na segunda leitura do Apocalipse, fala pra gente: o Cordeiro vai apacentá-los e os conduzirá às fontes da água da vida. Então,
Nós devemos sempre depositar a nossa confiança em Deus, sempre louvá-lo e glorificá-lo, porque aquele que está sentado no trono nos abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. Então, Cristo é o nosso pastor, Cristo é o bom pastor, como a gente vai ver no evangelho de hoje, que está em João capítulo 10, versículo 27 a 30. João capítulo 10, versículo 27 a 30. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o bom pastor é uma das mais antigas e belas representações que os primeiros cristãos faziam do ressuscitado. O pastor com uma ovelha aos ombros e cajado na mão simboliza a ternura, a misericórdia e a salvação oferecidas pelo Cristo, vencedor da morte. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Então, essa imagem nos remete à própria missão do Senhor ressuscitado ao encontrar a ovelha perdida. Ele a carrega das sombras da morte e da escravidão do pecado para a libertação e a vida. Então, o pastoreio de Jesus não é destinado somente ao povo judeu, mas se estende até os pagãos. Então, a ação divina alcança a universalidade, assim por meio da abertura a outros povos e nações, conforme a narrativa da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. É a partir de então que a evangelização da igreja nascente toma rumos decisivos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.